teste, som. Teste, testando. Teste, teste.
Louvado seja Deus. Cumprimento a todos com a santa e gloriosidade do Senhor. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical online. Que aquilo que nós vamos tratar aqui nesta manhã possa acrescentar em sua vida conhecimento, para que você não possa ser enganado por ninguém. Pois a palavra de Deus é verdade e ela tem que prevalecer sempre. Pois a palavra de Deus, ela nos é dada para salvar, para curar e para libertar o cativo. E nesta manhã, exatamente às 8h30 da manhã de um domingo, nós estamos começando mais um estudo bíblico. Estamos ao vivo, tá? E contamos com a cooperação e colaboração de todos para que você possa nos acompanhar nesse estudo. Temos também louvores, tá? Palavra que será aqui ensinada, que nós possamos aprender juntos e crescer na graça e no conhecimento. Então eu te convido para todos os domingos estar conosco a partir das 8h30 da manhã, que você possa buscar sempre a face do Senhor, buscar sempre estar se aproximando do Senhor cada vez mais, pois quanto mais nós lemos a palavra de Deus, nós nos aproximamos mais dele e passamos a conhecê-lo melhor e criamos uma intimidade. E nós vamos começar esse estudo com a revista, a qual muitas pessoas já estão adaptadas.
Então, que se você quer nos acompanhar aí, você pode pegar sua Bíblia também, vamos dar algumas referências para que você possa estar buscando, né, embasamento dentro da palavra. E o título dessa revista que nós vamos começar o estudo é Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Essa é a revista do 4º trimestre. Então, a lição de número 1, cujo título é A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. E o textuário, ele se encontra em Marcos 16:15, que diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. É o Senhor nos chamando para uma grande comissão, uma grande responsabilidade, para pregar o seu Evangelho sem ver distinção de raça, cor, pessoas, etnias. Então nós vamos estar, né, fazendo esse estudo. Então que você possa pegar sua Bíblia também aí, ou então ir anotando as referências, caso você não tenha essa revista, e que você possa nos acompanhar nesse estudo. Estaremos aqui por alguns momentos, trazendo a palavra de Deus na sua essência, para que nós possamos crescer juntos. Amém? Louvado seja Deus. E a verdade prática diz assim: a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do Evangelho. Então o Evangelho é universal, é para todos os povos. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus 28, 19 e 20 e Marcos, Evangelho de Marcos 16, do 15 ao 18, e diz assim, Mateus 28, verso 19 diz: Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Evangelho de Marcos 16, 15 diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. 17 diz: E estes sinais seguirão aos que creram. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegando na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, amados, que nesta manhã nós possamos ir junto nesta lição. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Pai amado, te agradecemos, Senhor meu Deus, pela oportunidade que nos é dada, Senhor meu Deus, de estarmos, Pai amado, juntamente, Pai amado, com os irmãos, Pai amado, nesta manhã, Senhor, para falar da Tua palavra, Pai. Venha, Senhor meu Deus, meu Pai, abrir nossa mente, Pai amado, nosso coração, Senhor meu Deus, o nosso entendimento, para que possamos entender e compreender a Tua vontade para nossas vidas, Senhor meu Deus. Pois sabemos, Senhor, que a Tua vontade é perfeita e agradável para todos aqueles que lhe servem, Senhor meu Deus, meu Pai. Então venha ser conosco, Senhor meu Deus. Nos dê sabedoria para que possamos entender tudo aquilo que iremos falar nesta manhã. Abençoa, Pai amado, aquela pessoa que estará nos assistindo, Senhor meu Deus, agora ao vivo, Senhor meu Deus, mas também aquelas, Pai amado, que irão, Senhor meu Deus, meu Pai, nos ver, Senhor meu Deus, meu Pai, nos canais, Pai amado, nas plataformas, Senhor meu Deus, seja no YouTube, Pai amado, ou mesmo aqui no Face, Pai amado, pois esse vídeo, Pai amado, estará sendo, Pai amado, disponibilizado para todas as pessoas em vários dias, Senhor meu Deus. Então abençoa, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Coloca um louvor aí. E nesta manhã o Diácono Rian está operando o som aqui comigo, vai estar me auxiliando nas referências. Então vamos estar ouvindo o louvor. Creio que você nunca ouviu esse louvor em lugar nenhum. Você ouviu tem muito tempo. Bota Marcelo. Marcelo Batista, faixa 1. Glória a Deus. O que foi que aconteceu para você largar o Filho de Deus? Sua vida quer mudar.
Amém. Vocês acabaram de ouvir o louvor com Marcelo Batista, né? Belo louvor para aquelas pessoas que não se encontram afastadas dos caminhos do Senhor. Volte agora, volte sem demora. Voltando ao nosso estudo, então nosso plano de aula na introdução diz assim: o tema desse trimestre é a obra missionária. Estudaremos a seguinte temática: até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Veremos que a obra de missões envolve evangelização local, transcultural, bem como a formação de missionários. Nessa primeira lição, trataremos missões sob um enfoque etnocêntrico, ou seja, a relação da Grande Comissão com as missões transculturais. Amém? Então, aqui a Grande Comissão. O que é a Grande Comissão? A Grande Comissão é o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o Evangelho a todas as nações. Esses mandamentos têm rastro no Antigo Testamento, como podemos ver. E então evangelizar não é de agora. No Antigo Testamento, lá em Isaías 45, 22, nós podemos ver isso. Se você quiser tomar nota aí, para que depois você possa também estar acompanhando, tá? Então, Isaías 45, 22 diz, Diácono Rian que vai estar fazendo o meu aporte aqui das referências. Voltem-se para mim e sejam salvos todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Amém. Volte-se para mim e serás salvo até os confins da terra, e não há outro. Somente podemos obter a salvação através de Jesus Cristo, Então, irmãos, e como também nós vemos aqui em Gênesis 12, 3. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Amém. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E através de você, abençoarei todos os povos da terra. Olha só, isso aí já é o quê? Missões, onde tudo aquilo que nós colocarmos em prática, tudo aquilo que nós fizermos em prol da obra de Deus, em matéria de evangelismo, nós vamos estar vendo que o Senhor estará nos abençoando quando nós somos abençoados ou abençoadores. Amém? Eu peço a vocês também que, se vocês estiverem aí, como está chegando aí, me dá um toquezinho, como é que está chegando o som aí para você aí, como é que está chegando a transmissão aí, para que nós possamos corrigir algumas coisas se for necessário, tá bom? Então eu conto aí com a cooperação e colaboração de cada um aí, tá? Nesta manhã. Está fundamentado no Novo Testamento, sobre evangelização, pois evangelizar é preciso. Em Mateus 9:37, Mateus capítulo 9, verso 37 a 38, que diz, ao meu auxiliar: Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém. Nós sabemos que hoje o evangelismo está sendo muito escasso. Nós temos reparado que a obra missionária, ela tem sofrido muito, muito mesmo. O evangelismo corpo a corpo, ele está se tornando cada vez mais raro. Nós vemos que aquelas pessoas que tinham disposição para estar nas esquinas com caixa de som, muitas vezes eram ridicularizados, As pessoas riam deles, mas ali foi feita muita diferença, irmãos. Porque nós sabemos que aquele que leva a palavra, ele sofrerá algumas repreensões, ele sofrerá danos, Por quê? Porque as pessoas irão rir, irão debochar, mas o importante é fazer a obra de Deus. E eu digo para vocês que é super necessário que nós venhamos fazer isso. Sabe por quê? Há 15 dias atrás nós fizemos evangelismo na rua, como se fazia antigamente. Levamos o som, levamos caixa, alguns instrumentos, e fomos evangelizar. E desse evangelismo nasceu um convite para que nós pudéssemos fazer um culto no lar, que foi ontem. E tivemos uma coisa, foi uma bênção. Sabe por quê? Muitas pessoas necessitam e precisam ouvir a palavra de Deus. Então nós não podemos somente ficar dentro de quatro paredes. A igreja, ela tem que também ser
de dentro para fora. Nós temos que ir ao mundo. Nós temos que ir lá fora resgatar o que está perdido. Porque muitas pessoas têm somente esperado que as pessoas venham, né? Quando, na verdade, a missão ela é feita o quê? Ide. Então, nós temos que praticar o ide. Vamos atrás das pessoas perdidas. Vamos atrás daquelas pessoas que estão necessitadas. Pois muitas vezes as pessoas têm vergonha de entrar numa igreja. Muitas vezes elas precisam que nós vamos lá fora e a trazemos para dentro da igreja. E o culto de ontem foi uma bênção, um culto no lar. E com certeza já nasceu mais um convite para fazermos outro culto em outro lar. Olha como a coisa funciona. Então, o grande problema é o que nós vemos aqui, na leitura que foi lida, né? Que é grande, a seara é grande. Porém, quantos hoje estão dispostos a fazer a obra? Porque entrar na igreja, sentar no banco, cantar, louvar, é fácil. Mas você botar uma caixa de som nas costas, você ir para a rua e falar da palavra de Deus, muita gente já tem vergonha de falar do Evangelho. Porém, a palavra de Deus diz o quê? Que nós não devemos nos envergonhar da palavra de Deus. Pois o que para muitos é loucura, para nós é lucro. Então, vamos continuar aqui com a nossa leitura? Desta forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo, dada aos seus discípulos. Né? Mateus 28, 18 ao 20. Fala assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia. Ide, fazei discípulos. É o que eu estou falando. Como posso eu ter uma escola de discípulos se eu não for atrás dessas pessoas? Sabemos que a dificuldade tem sido muito grande em fazer discípulos. Não ir, pois graças ao bom Deus, no nosso país, ainda nós temos liberdade de pregar a palavra do Senhor. Nós não podemos pregar a palavra do Senhor, com exceção de alguns lugares, né? Como nós vemos que trem não pode mais, mas mesmo assim alguns têm se aventurado. Mas nós temos ainda grande liberdade de pregar a palavra de Deus. E então, fazer discípulo é isso. Nós temos que ir atrás para fazermos discípulo. Sabemos também que a grande dificuldade de hoje é alguém querer ser discipulado. Pois muitas vezes pessoas se acham muitas vezes mais sábio do que aquele que lhe está ensinando. E muitas vezes nós vemos que isso tem levado muitas pessoas ao erro. Mas que nós possamos, como pregadores da palavra, nós que somos como pregadores do Evangelho, que nós possamos entender e compreender a boa vontade do Senhor em nossas vidas. E que nós não venhamos desistir quando nós encontramos dificuldade. Porque, como eu sempre falo, né, que a dificuldade, ela vem para os fortes. Porque se não houvesse dificuldade, não seria eu, não seria você, seria todos, seria qualquer um. Então, a dificuldade, ela cria couraça, ela cria casca grossa, né? E a dificuldade, ela forma pessoas fortes. Então, vou continuar aqui. Também nós vemos aqui, em Atos 1:8, da mesma forma. Não? Amém. Desta forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição, né? João 20. João capítulo 20, do 21 ao 23. Que nos fala da seguinte forma: Novamente, Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso sobre eles lhe disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados.
Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Amém. Jesus, um grande missionário. Assim como Deus o enviou à terra para nos ensinar, o que ele fala também? Assim como o Pai me enviou, eu os envio também. E nós estamos aqui, né? Eu, você, que faz missão, eu, você, que prega a palavra. Nós temos que sempre estar disposto a praticarmos o ID. Pois é o ID, que através do ID, que nós discipulamos pessoas. É através do ID que nós pregamos a palavra do Senhor para aqueles que estão perdidos. Então, que isso esteja sempre ardente em nossos corações, a vontade e a disposição de fazer missões. A respeito dela, James Hudson Taylor, missionário inglês na China por 51, disse: a grande comissão é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Olha só, é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. A questão cultural. O ID de Jesus significa, nesse caso, anunciar o Evangelho em uma cultura diferente, né? E o grande desafio da obra missionária, logo, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem impingir-lhe, nem obrigar-lhes, né, a nossa cultura. 1 Coríntios 1, verso 1 e 2. Que nos fala assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, que você possa aí pegar essas referências aí, né, sobre missões, porque o nosso estudo, o nosso foco hoje é esse. Tá? Entretanto, a cultura de um povo a ser avaliada e provada pelas Escrituras. Se por um lado a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, de um Deus bom, amoroso. Por outro, em consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado e, em parte, dominada por ações demoníacas. Portanto, estejamos prontos a pregar o Evangelho além de nossas fronteiras, preparando-nos para tal desafio. Então, o que nós entendemos com isso? Que muitas vezes pessoas têm ido pregar o Evangelho em culturas totalmente diferentes às suas, a qual ele não tem conhecimento e não está preparado. Então é necessário que antes que você saia pelo mundo pregando o Evangelho, você tem que conhecer a cultura de cada povo. E você não pode interferir em determinadas situações. Você não pode impor-lhe que eles sejam, a mesma cultura seja igual à sua. Então você tem que se adaptar a este povo, apenas apresentando a ele o nosso Deus e falando do amor de Jesus para as pessoas. Evangelismo é isso. Então, antes de você fazer o ID numa cultura diferente da sua, você deve saber como é a cultura daquele povo. Pois muitas vezes a ignorância, né, ela parte de nós mesmos. Porque o que é ignorância? Ignorante é você não conhecer, né, determinadas situações. Para mim, para nós aqui, nós podemos achar que muitas vezes as pessoas têm que pensar igual a nós, ainda que seja outra cultura. Mas nós sabemos que não pode ser assim. Primeiro você tem que conhecer o povo, né? Você tem que conhecer o tipo de vida que aquele povo vive, né? O que ele pensa, como foi formado, porque há vários tipos de povos na Terra. Imagina, você não sabe falar determinada língua, você não fala chinês. Como é que você vai evangelizar na China? Fica difícil. Mas que você possa aprender um pouco, ao menos básico, para que você possa fazer isso. Então é necessário buscar o quê? Conhecimento da cultura daquele povo ao qual você
está indo pregar o Evangelho, a qual você está indo fazer missões. A hora de fazer discípulos em todas as nações, a palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos e não primariamente a países. Um país é uma nação politicamente definida. Já a etnia é um povo culturalmente definido, né, com uma língua e uma cultura própria. De acordo com alguns missiólogos, palavra interessante, hein? Há no mundo 24 mil etnias. Quase metade desse total ainda não foi evangelizada. Olha como tem gente ainda a ser evangelizada. Olha como tem pessoas ainda que precisam ouvir a palavra de Deus. É muita gente, 24 milhões. Quase metade desse total ainda não foi evangelizada. Será que isso não nos comove? Há milhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho de Cristo. É urgente e imperioso o clamor do apóstolo Paulo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. Romanos 15, 20. Deus fala assim: sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce do outro. Então, olha como interessante. Lê para mim de novo aí, Diácono. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro. Está vendo? Olha que interessante. Isso serve como lição para os dias atuais. Porque Paulo tinha uma preocupação de pregar o Evangelho ainda onde o Evangelho não havia sido anunciado. E o que nós vamos fazer hoje? O que está acontecendo? As pessoas estão pregando Evangelho em cima de outro, ou uma pessoa, sobre pessoas que já foram evangelizadas. E muitas vezes estão em determinadas igrejas e congregações e as pessoas tentam atraí-las para as suas. Muitas vezes colocando defeito na igreja a qual a pessoa está. Onde ali já houve um alicerce. Onde ali a pessoa já teve acesso à palavra de Deus e está sendo ensinada e discipulada naquele lugar. Porém, hoje é muito mais fácil você pegar aquele que já foi discipulado, aquele que já foi evangelizado e trazer para dentro de você, para dentro da tua igreja. Está errado. Nós devemos pegar as pessoas que ainda não foram evangelizadas. É essas pessoas que nós temos que ir atrás. Não ir atrás de quem já está em igreja dos outros. Sabemos, ainda ontem eu preguei sobre isso, que eu estava falando justamente sobre isso, porque mais ninguém é obrigado a ficar em denominação nenhuma. Muitas vezes que está em denominação não se sente bem, você tem total liberdade para buscar aquele ambiente a qual você vai se adaptar melhor, onde você a doutrina vai te agradar melhor. Mas, porém, você tem que ter cuidado, porque muitas vezes você entra em determinadas denominações aí, que elas não é aprovada por Deus. Elas têm resultado, porém não aprovação. Muitas vezes você vê igrejas lotadas, templos lotados aí, porém não tem aprovação de Deus. Mas elas estão lotadas. Sabe por quê? Porque elas se adaptaram, se adequaram às coisas do mundo. E quando você traz o mundo para dentro da igreja, automaticamente traz vários tipos de gente. Porque a pessoa fala assim, no mundo eu fazia a mesma coisa, então lá é do mesmo jeito, então continua do mesmo jeito. Apenas muda-se o nome, usa-se a palavra gospel, né? Para poder banalizar tudo aquilo que não agrada a Deus, né? Festa junina gospel, você acrescenta somente isso. Halloween gospel, já vimos isso. E se você viu alguma coisa diferente, deixa nos comentários aí. O que você viu também de diferente, se apenas só colocar a palavra gospel. Né? Então, não há mudança. E nós sabemos que servir a Cristo é mudança de vida. Então você tem que mudar. Né? É mudança de vida. Se não houve mudança, você não está servindo a Cristo. Então você também, que leva a palavra de Deus, tem que ter cuidado com isso. Muitas vezes não se deixa enganar.
onde tem multidão. Porque se você não buscar dentro da palavra embasamento para o que está acontecendo naquele lugar, você estará apenas contribuindo para mais pessoas irem para o caminho errado, pois você será apenas mais um ali fazendo tudo errado que não agrada a Deus. Resultado tem? Muita gente, é o resultado. Porém, tem aprovação? Não, porque não está de acordo com a palavra. Resultado sem aprovação. Amém? Então, continuamos aqui. A eficácia, quarto tópico aqui, a eficácia e os objetivos da grande comissão. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Lucas 24, 49. Que fala: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Amém. Fiquem na cidade até ser revestido pelo poder do alto. Sabe o que quer dizer isso? Preparação, uma vida de oração, uma vida de jejum, antes de você fazer missões. Prepara-te, encha-se do Espírito Santo. Porque assim, você indo na direção correta, você indo preparado, o que diz aqui? Cheio do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo e você será bem sucedido. Não faça de qualquer maneira, pois você poderá ser envergonhado. Pois é ele que convence a pessoa do pecado. João 16, 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Regenera o pecador. Tito 3:5. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, pois de quem vai convencer o pecador do seu erro é o Espírito Santo. Nós apenas seremos o mensageiro da palavra de Deus. A palavra que cura, salva e liberta. Mas o convencimento vai vir do Espírito Santo. Amém? E capacita os homens a confessarem Jesus como Senhor. 1 Coríntios 12, 3. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Amém. Nesse sentido, a igreja estará pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão: proclamar o Evangelho em palavras e ações a toda criatura, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo, integrá-los espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento, por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos, vivendo em comunhão. Olha só, são três coisas, presta atenção. Proclamar, esse é o objetivo da grande comissão. Presta atenção no objetivo de missões, de fazer missões. Proclamar o Evangelho em palavras e ações a toda criatura. Presta atenção. Segundo, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo. Olha. Terceiro, integrá-los espiritual e socialmente na igreja local, templo, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento, por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos, desfrutando da vida em grupo. Amém? A grande comissão é um chamado para anunciar o Evangelho a cada criatura em qualquer lugar. Amém? Vamos dar um intervalozinho, vamos ouvir um louvor e já voltamos já. Enquanto isso, vou tomar uma águazinha.
Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Quando o tempo do amor de Deus, cante as crianças, dura para sempre. Quando o tempo do amor de Deus, cante a mocidade, dura para sempre. É maravilhoso crer assim. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Quando o tempo do amor de Deus, cante os adultos, dura para sempre. Quando o tempo do amor de Deus, cante toda a igreja, dura para sempre. É maravilhoso crer assim. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia. Amém. Louvado seja Deus. Rendem graças ao Senhor porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Esse foi o louvor, né? A qual fica aí na nossa mente aí para que nós possamos verdadeiramente estarmos rendendo graças ao Senhor e saber que as suas misericórdias estarão sempre sobre nossas vidas. A segunda parte do nosso estudo, né, sobre missões, vem falando sobre missões transculturais. Conceito. O prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimento para além, e através, em linhas gerais. Missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Esta mensagem não pode ser restringida a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da terra, onde quer que esteja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das boas novas. Então, não pode somente se restringir, por exemplo, ao fazer missões somente aqui, né? Mas sim, a missão ela tem que ser feita a todos os 4 cantos da terra. Não importa. Muitas vezes as pessoas acham que somente só é missão quando eu vou para outro país. Geralmente muitos missionários têm direcionado para a África, por ser um país que está culturalmente ainda, culturalmente financeira, né, muito prejudicado. As pessoas muitas vezes, mas você tem que entender o que é fazer missões. Missões não é fazer turismo. Quando você vai fazer missão, né, não é para fazer amizade ou criar laços, né, de amizade. Meu propósito é o quê? É falar da palavra de Deus, é pregar o Evangelho e levar o pecador ao arrependimento e que ele possa, sim, ser impactado pela palavra e ser convencido pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus e ser discipulado pela palavra e que se torne mais um missionário. Amém? Então, esse é o conceito.
Visão transcultural na Bíblia. Diz assim: quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário, em pelo menos 3 ocasiões específicas no livro de Gênesis. Ele tratou com toda a humanidade e não somente com uma nação. Gênesis 3,15 é a referência, o diácono vai estar lendo. Que fala: porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Exatamente, vendo? Aí você já vê que há uma separação, né? Não é somente questão de amizade, mas sim por comportamentos. Então já houve ali uma separação. Nesse sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo e são parte fundamental de missão da igreja, pois esta é uma agência executiva de missões. Deus não escolheu outra instituição por mais esse empreendimento. Entretanto, ele escolheu a sua igreja, estabelecendo-a na terra com a missão de expandir seu reino a todas as nações. Então, Deus não restringiu somente a um povo, mas sim teve abertura para que todos os povos tivessem acesso à salvação. Deus só veio para o povo judeu? A princípio foi o povo escolhido. Porém, depois nós fomos agraciados com essa graça. E nós fomos também atingidos, impactados por essa palavra, a qual, na infinita misericórdia de Deus, Ele nos concedeu, que está ali em Atos 9, verso 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Então, Ananias, essa passagem está relacionada à conversão de Saulo, que vai se tornar Paulo, quando ele é impactado por Deus e ele perde a sua visão. Então, Ananias foi escolhido para ser um missionário para levar a palavra de Deus a Saulo. E depois que as escamas saem dos seus olhos, ele se converte e o nome dele é trocado. Então ele passa a ser Paulo. Então esta é a passagem. Tá? Então essa referência está ali, tá? No livro de Atos, capítulo 9, verso 15. Terceiro tópico: barreira nas missões transculturais. Há barreiras complexas para a evangelização do mundo e a igreja precisa conhecê-la e preparar-se para realizar a sua tarefa missionária. Como eu falei anteriormente, fazer missões não é algo fácil, pois muitas dificuldades surgem, muitas barreiras surgem para o missionário, principalmente da ordem financeira, porque para fazer missões precisa-se se locomover e se sustentar, e muitas vezes não há dinheiro suficiente para isso. Então, um missionário, ele vai estar preparado para passar dificuldades, muitas vezes passar até fome. Então, missão não é para qualquer um, tá? Deus chama cada um e lhe dá determinados dons. Então, a pessoa às vezes quer fazer missão como se fosse turismo. Não é por aí. Se você for nesse caminho, nesse pensamento, você estará entrando em grandes apuros, porque somente aquele que realmente tem um chamado para ser um missionário, uma missionária, ele vai conseguir suportar essas dificuldades e barreiras. As barreiras são inúmeras. Vejamos. Primeiro, a barreiras geográficas, novas nações e novas culturas. Barreiras culturais, valores de vida, costumes e hábitos. Barreiras econômicas, diferenças de moeda e comércio. Barreiras linguísticas, as línguas nativas. Muitas vezes se deparar, como falei anteriormente, muitas vezes você não está preparado para determinadas situações onde você não vai compreender e as pessoas também não vão compreender a sua língua. Você estará numa diferença aí, muito grande com relação às línguas nativas. Barreiras religiosas, muitas vezes irá encontrar isso. Isso aí até mesmo nós encontramos no nosso dia a dia. Muitas vezes você vai falar da palavra de Deus para alguém e as pessoas pertencem a outra religião, E isso é uma barreira, porque você vai estar entrando numa área muito conflituosa, onde você vai estar batendo de frente com o pensamento de outra pessoa.
como islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo e etc. Os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras, mas na força do Espírito Santo, o Evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. Esse mesmo Espírito está com a igreja do presente século para confirmar a nobre missão de proclamar o Evangelho. O terceiro tópico diz sobre a visão global do Evangelho no mundo, evangelização e discipulado. Em Mateus 28, 18 e 20, vamos ver sobre isso, sobre evangelização e discipulado. Mateus 28, verso 18 ao 20. Já foi lido? Amém. Percebemos uma ênfase em fazer discípulos. Ora, fazer discípulos é uma ordem baseada na relação de um mestre. Com seu discípulo, nessa ordem está submetido que a missão não deve se dar apenas a um ato, um momento. Fazer discípulos, conforme as Escrituras demandam, tem tempo. Nosso Senhor passou pelo menos 3 anos, forjando o caráter dos seus discípulos. Por outro lado, em Marcos 16, do 15 ao 20, percebemos com ênfase na proclamação e no anúncio. Que fala assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. E porão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregavam por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Amém. Então, reparou isso? Ninguém foi de qualquer maneira. Primeiramente, Jesus Cristo ele preparou esse povo, esses seus discípulos, durante 3 anos. Não foi de um dia para o outro. Houve uma preparação onde Jesus deu o quê? Autoridade a eles, para poder expulsar demônios, curar, né? E pregar a palavra de Deus. E através de sinais e maravilhas, essas pessoas seriam curadas e com certeza seriam convertidas. E da mesma forma somos nós. Muitas vezes nós não estamos preparados e queremos fazer aquilo a qual nós não estamos capacitados. Mas pastor, mas como eu me capacito? Estudando, buscando direção do Espírito Santo, orando, jejuando, buscando estar sempre se enchendo do Espírito Santo. Não é de qualquer maneira que se faz o evangelismo, não é de qualquer maneira que se faz missões, mas sim buscando sempre se encher do Espírito Santo de Deus. Percebemos, né, uma ênfase na programação e no anúncio. A tarefa missionária leva em conta a programação pública do Evangelho ao mesmo tempo em que atua na formação permanente de novos convertidos. Então, nós fazemos uma proclamação do Evangelho a todas as pessoas. Porém, muitas vezes nós vamos tratar individualmente. O que é isso? Às vezes eu vou falar do Evangelho somente para uma pessoa. Né? Só vou falar para uma pessoa. E muitas vezes eu vou falar do Evangelho para uma multidão. Então, que possamos entender isso. Muitas vezes você é um missionário, mas você não pode somente querer falar para a multidão, mas sim praticar missões individualmente, seja com o vizinho, seja com um amigo, seja no trabalho, seja numa fila de banco, seja dentro de uma condução. Isso é fazer missão. Você não precisa sair do Brasil, do teu país de origem, ou da tua cidade de origem, para fazer a missão em outro lugar. Se você for chamado, amém. Mas enquanto você não tem esse chamado, faça na sua rua, faça no seu vizinho, né? E no seu dia a dia. Isso é fazer missão. Evangelização e discipulado são excludentes, mas duas faces da mesma missão. Arrependimento é a capacitação do Espírito na missão. Amém? Daqui a pouco a gente vai estar falando sobre isso. Pode soltar o louvor lá. Não, está ouvindo mais um louvor aqui, tá bom? A gente dá um tempinho aqui. E você, ouve um louvor aí.
Aleluia. Falou bonito, né? Então, voltando aqui, né? Arrependimento e capacitação do Espírito. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados, como podemos ver em Lucas 24, 46 ao 49. Esse apelo deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem por objeto sermos suas testemunhas no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Lucas 24, 46 ao 49. Ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Aleluia. Nesse sentido, devemos estar sempre prontos para anunciar o Evangelho de Jesus sobre a capacidade do Espírito Santo. Nunca por vontade própria, mas sim direcionado pelo Espírito Santo. Conforme lemos em Atos dos Apóstolos, rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho. Amém? Marcos 1,5, não lembro. 1,15. Marcos 1,15. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Se naquele tempo o reino de Deus estava próximo, imagina agora, depois de tanto tempo. Então é momento de arrependimento. É momento de buscarmos cada vez mais a presença de Deus em nossas vidas. Ainda que você esteja afastado dos caminhos do Senhor, retorne. E você que não conhece, procure conhecer. Procure se aproximar de Deus. Pois só assim você terá a oportunidade, né, de estar se habilitando a entrar no reino de Deus. A programação do Evangelho leva em conta a evangelização e discipulado, arrependimento e capacitação, né, do Espírito. Então, nós temos aqui a conclusão que diz assim, estamos já terminando, tá? Temos um grande desafio em missão transculturais, alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como a Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. Ao imperativo do reino, nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede do que estão sedentos, por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas de salvação. Então, amados, é uma boa pergunta. O que nós estamos fazendo para mudar a vida de pessoas? O que nós estamos fazendo para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus, pelo Evangelho, e que venha haver transformação e arrependimento? Isso é uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos, pois muitas das vezes nós achamos que estamos fazendo muito, mas diante de Deus nós não estamos fazendo nada. Mas que o que nós fizemos aqui hoje, né, nesse breve ensino sobre a palavra de Deus, nesse estudo bíblico, nós possamos alcançar pessoas através desse vídeo, né? No momento uma live, mas com certeza ficará na plataforma. Então você que está assistindo, você que irá assistir, seja em qualquer dia, qualquer momento, que você possa pensar nisso. Você que já está no caminho do Senhor, que você possa pensar: o que eu estou fazendo? Será que realmente eu estou trabalhando para o crescimento do reino ou apenas estou trabalhando para o crescimento somente da minha alma, da minha vida? Porque, amados, como diz a própria palavra, você pode ter muita fé, se você não tiver obra, é morta. Então, que tenhamos fé e tenhamos obra. Amém? Louvado seja Deus. Vamos estar
com mais um louvor para nós fecharmos. Depois nós vamos estar dando alguns recados e encerrando em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo ama você. Então, amados, quero agradecer, muito a Deus pela oportunidade que Ele me deu nesta manhã de estar, ministrando esta lição. E na próxima semana nós vamos estar falando sobre missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Então, agradeço muito a Deus. Foi essa live, nós estamos aqui ao vivo. Alguns serão gravados, tá? Mas serão colocados sempre aos domingos às 8h30 da manhã. Então, caso você queira participar, deixe nos comentários para poder nos ajudar na leitura, Porque hoje eu relembrei um pouco o tempo de rádio, pois quero também agradecer muito, o amigo que era meu operador de som na rádio que nós trabalhamos, se não me engano foi em 2002, Roberto Santos, lá de Paciência. Foi ele inclusive que
tem todos o acervo que nós tínhamos no programa lá. Esses louvores que vocês estão ouviram no dia de hoje, é do acervo do programa que nós tínhamos, pois nós ganhávamos muitos CDs para promover na rádio. Então, por isso eu posso colocar esses louvores, porque eles não cria problema no Facebook, tá? Alguns louvores, sim, nós não podemos executar, mas esses louvores nós podemos. Então, eu quero agradecer muito o Roberto, que mandou alguns, né, do acervo, que ele guardou todos. Então, Roberto, se você vai estar nos acompanhando, está vendo aí que eu vou mandar, né, o vídeo para você. Quero te agradecer muito e ainda estou esperando alguns ainda que estão para chegar. Então, eu estou relembrando, com essa transmissão de hoje, estou relembrando um pouco do que nós fazíamos na Rádio Semeando Louvores. Eu não lembro o nome do programa que a gente fazia, né? Sei que era à noite, de 7 às 9 que nós fazíamos esse programa. Então, Roberto, grande amigo, né? Desejo um abraço para você, sua família aí. Tá? Roberto, lá da Assembleia de Deus de Santa Cruz, Central de Santa Cruz. Então, um abraço a você aí e todos os membros aí da igreja aí. E que nós possamos estar juntos, sempre. Tá? Então, fiquem na paz do Senhor Jesus. E caso você queira participar, né? Alguém queira participar das nossas transmissões aqui, é só deixar nos comentários aí, tá? E durante a semana, deixa o telefone que a gente vai entrar em contato, para que você possa nos ajudar aqui nesse tipo de programa de rádio, né? Que nós estamos fazendo aqui, rádio com vídeo, tá bom? Então, vamos orar ao Senhor e vamos estar encerrando esta live. Oremos. Amado Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos foi dada nesta manhã, Senhor, de podermos, Pai amado, entrar, Senhor Deus, meu Pai, em lares, Senhor meu Deus, de podermos, Pai amado, ser visto, Pai amado, e ouvido, Senhor meu Deus, por pessoas, Pai amado, que muitas vezes, Senhor, nós não conhecemos, Pai, mas Tu as conheces, Senhor meu Deus. Então, Pai amado, que o Senhor venha, Senhor meu Deus, está, Pai amado, sondando mente e coração, Senhor, e que possa, Pai amado, trazer, Pai amado, pois sabemos que o Senhor tem o melhor para a vida de cada um, Senhor meu Deus. Que haja, Pai amado, transformação, Pai amado, que haja, Senhor meu Deus, uma nova história na vida de cada um, Senhor meu Deus. Atenda pedidos, Pai amado, se assim for da Tua vontade, Pai. Que os Teus servos, Pai amado, sejam abençoados, Senhor meu Deus, por esse estudo, Pai amado. E que possamos, Senhor meu Deus, ter mais momentos como esses, Pai amado. Então, por isso te agradecemos, Pai, por tudo. E que nós possamos estar aqui à noite, Pai, a partir das 19 horas, para louvar e bendizer o Seu nome, Pai, e estarmos transmitindo mais uma vez, se assim for da Tua vontade. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Um abraço a todos e até o próximo. Fiquem na paz de Deus. Tenha um domingo abençoado e continue na presença do Senhor.